Opa, muito bom dia, meus humanos. Eu sou o Kevin Fagiani, estagiário pelo PIBID, estudante de Ciências Biológicas pela UFV, e agora teremos mais uma aulinha sobre evolução, com resolução de exercícios do Enem. Então vamos para ela. Pronto, já aparecendo aqui, vamos começar. A aula de hoje aqui vai ter foco nos principais processos evolutivos, tá bom? Então, vamos às questões. Bom, aqui, lembrando, já com relação a essa numeração, vocês precisam conferir lá no nosso material, porque nós temos as questões como essa, retiradas do nosso banco de dados geral, e outras retiradas de outros locais, tá bom? Mas a maioria do Enem. Então, vamos lá, vamos começar a leitura da questão. Então, nossa questão 8, que na verdade é a nossa primeira questão, é do Enem de 2011. E vamos à leitura. O ser humano é responsável pela seleção de características. Por exemplo, tipo e cor da pelagem dos animais domésticos, muitas das quais não eram observadas nos indivíduos selvagens das espécies. Cientistas das universidades de Uppsala, Suécia, e Durham, Reino Unido, explicam que o homem selecionou de forma ativa e proposital os animais domésticos com pelagens curiosas. A partir de suportes diferentes, os quadrinhos e o texto apresentado abordam o mesmo tema, que refere-se à seleção. Então vamos ler o quadrinho, né? Verdade. O Enem gosta bastante desse diálogo entre tipos comunicativos diferentes, tá bom? Então vamos aqui ao nosso quadrinho, vou até aumentar para que vocês consigam ler melhor. E nós temos aqui uma arca em uma tempestade e Noé, a arca está afundando, precisamos fazer alguma coisa. Vamos aliviar o nosso peso. E aí começam a jogar vários bichos, vários animaizinhos pro mar. Alguns meio estranhos até, né? Mas então tá bom. Vamos lá. O ser não, aqui já, né? A partir de suportes diferentes, os quadrinhos e o texto apresentado abordam o mesmo tema, que se refere à seleção natural. Nossa, essa alternativa é muito convidativa, na verdade. Porém, tem algo de natural em alguma dessas duas seleções. Uma está falando que, por causa do peso, o homem jogou os animais para fora. Então, foi algo feito pelo homem, algo antrópico. Então, não é natural. E na outra também, é o homem selecionando as características, falando principalmente das pelagens, tipo de cor. Então, não é natural. Então, faz alusão, né, se refere à seleção direcional. É uma seleção em direção a algo específico. Bom, você pode pensar, mas aqui no texto está falando sobre conseguir algumas colorações, algumas pelagens diferentes. Tá, mas nós temos que considerar o quadrinho. Então, não, já está eliminado. Não é direcional. Seleção artificial. O que é seleção artificial? É aquela realizada pelo homem. As duas estão sendo realizadas pelo homem? Sim, com certeza. É claro, óbvio. Então, não. Estou marcando errado. Então, nós podemos passar o nosso verdinho aqui. A alternativa está linda, mas vamos conferir as outras. Seleção estabilizadora, aqui na alternativa D, estabilizador está voltado a estabilizar algo. No quadrinho está voltado a estabilizar o peso da arca. Bom, mas não é nada questão de evolução em si. E no texto, nós não temos nada nesse sentido. Então, tchaca e tchaca, já era. E cromatográfica. Cromatográfica, galera, acho que vocês nem conhecem, mas faz alusão à seleção de determinados pigmentos, e não é uma seleção dos indivíduos que vão procriar e tudo mais, é uma seleção mais de separação desses pigmentos. Então não é isso. Inclusive surgiu na botânica, mas vocês não precisam saber disso. Só uma coisinha curiosa dessa questão. Então vamos para a nossa questão 12, nossa segunda questão, uma questão do Enem de 2009.
E vamos lá. No período Permiano, cerca de 250 milhões de anos atrás, os continentes formavam uma única massa de terra conhecida como Pangeia. O lento e contínuo movimento das placas tectônicas resultou na separação das placas de maneira que, já no início do Permiano Terciário, cerca de 60 milhões de anos atrás, diversos continentes se encontravam separados uns dos outros. Uma das consequências dessa separação foi a formação de diferentes regiões biogeográficas, chamadas biomas. Devido ao isolamento reprodutivo, as espécies de cada bioma diferenciaram dos processos evolutivos distintos. Novas espécies surgiram, outras se extinguiram, resultando na atual diversidade biológica do nosso planeta. A figura ilustra a deriva dos continentes e suas posições durante um período de 250 milhões de anos. Então vamos ver a figura. Primeiro aqui nós temos a Pangeia, com essa massa continental, né, sendo uma massa mesmo conjunta, e as placas tectônicas vão se movimentando, e aí temos aqui no período terciário as sequências de aqui já coisa diferente, né? Já tudo separadinho. Inclusive, acho que eu falei Permiano aqui, mas não, é só período terciário, tá bom? Perdoe o erro se falei errado. Mas vamos lá, pergunta. De acordo com o texto, a atual diversidade biológica do planeta é resultado, vamos ler, da similaridade biológica dos biomas de diferentes continentes. Da similaridade biológica de biomas de diferentes continentes. Bom, nós temos uma coisa em comum aqui, uma coisa similar entre todos os continentes. A diversidade biológica é diferente. Ah, mas tem um animal que tem em outro continente, tem em dois continentes ou em mais ao mesmo tempo. Bom, esse animal pode ter sido introduzido, ou então a espécie pode ter permanecido durante todo esse tempo nesses dois continentes. É pouco provável, mas pode até acontecer. Mas no geral nós temos uma similaridade biológica diferente dos biomas. Nós, por exemplo, não temos um leão na nossa caatinga, não é mesmo? Então, essa daqui está completamente incorreta. Vamos para a alternativa B, do cruzamento entre espécies de continentes que foram separados. Peraí, olha, a atual diversidade biológica do planeta é resultado do cruzamento entre espécies de continentes que foram separados? A diversidade biológica, né, faz alusão mais aos animais que estão inseridos no bioma, no meio natural, e como que eles vão atravessar os continentes e se cruzar. Ah, mas tem os animais migratórios. Mas geralmente essas migrações ocorrem no mesmo continente, e mesmo assim nós não vemos, por exemplo, um sapo um sapo brasileiro que vive na Mata Atlântica, indo parar lá na Austrália para cruzar com outro sapinho e ter uma... Não tem nada a ver, não é, está incorreto, não é mesmo? Acho que todos entenderam isso. Vamos lá. C, do isolamento reprodutivo das espécies resultante da separação dos continentes. Olha só que lindo, isolamento reprodutivo. Ah, mas você pode ver aqui, mas é deriva genética. Não é deriva genética, é deriva dos continentes. Fala em questão da separação dos continentes. Então, aqui, isolamento reprodutivo das espécies resultantes da separação dos continentes está lindo. Isso daqui está falando do quê? Está falando de evolução alopátrica, não é? De uma barreira geográfica. A barreira geográfica aqui, no caso, é a separação dos continentes, não é mesmo? Então, olha, que lindo! Alternativa corretíssima, mas vamos conferir todas. Alternativa D, da interação entre indivíduos de uma mesma espécie antes da separação dos continentes. Não, isso ocorria? Bom, muito provável que sim, mas não em todas as espécies, e elas foram se diferenciando, geraram outras espécies, foram extintas durante todo esse tempo. Então, não é. Está incorreta. E tchaca-tchaca nela. Letra E, da taxa de extinções ter sido maior que a de especiação nos últimos 250 milhões de anos. Pode ser, não sabemos, não é mesmo? Talvez improvável, não sei. Mas vamos prestar atenção aqui na pergunta. Isso é o que resultou na atual diversidade biológica do planeta? Não é. Então, tchaca-tchaca está incorreta. Vamos para a próxima. Nossa terceira questão.
Olha, agora já passamos para a questão lá do nosso material que foi retirado de fora do banco de questões, foi selecionado de fora do banco de questões, tá bom? Mas vamos lá. Do Enem 2019, olha, recente, ano passado, hein? Ano retrasado, na verdade, se não me engano, por causa do tipo de numeração, mas vamos lá. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. Então, vamos interpretar esse texto. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que durante as eras glaciais, né, tinha aí os períodos de seca, mas havia uma barreira geográfica, tá bom? Isso daí acabava gerando a separação dos indivíduos, das populações, e às vezes elas passavam muito tempo separados e depois acabavam se especiando, acabavam evoluindo, acabavam transformando-se em novas espécies ou subespécies, tá bom? Então havia uma mudança aí gerada por uma barreira geográfica, tá bom? Olha só, vocês já devem estar, não sei se devem na verdade, mas podem já estar olhando esse esquema. Isso daqui é algo que eu acrescentei, não é da questão, mas é porque no nosso material nós não temos algo mais específico sobre os tipos de especiação, mas é algo que eu acho muito importante para vocês. Embora não caia muito, nós vimos que nós podemos notar aqui que já caiu, né? E você já deve ter visto, e, bom, está aqui, tá bom? Então, vamos lá. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é a anagênese. O que é a anagênese? A anagênese é o processo evolutivo que ocorre sem barreira, tá bom? É o processo de especiação sem uma barreira. Então, é isso que ocorre? Não, porque tem uma barreira. Bobão. Então, não, isso é incorreto. No caso, eu não estou te xingando de bobão, por favor. Estou falando da alternativa, tá bom? Sou da pegadinha. Então, vamos lá. Alternativa B, coevolução. Coevolução é aquela evolução em que ocorre entre duas espécies de forma simultânea, né? Elas sofrem pressões do ambiente similares e vão tendo adaptações de forma a uma se relacionar com outras. Por exemplo, alguns insetos, polinizadores e plantas que só são polinizadas por eles, tá bom? Então, não é isso, não é disso que estamos falando. E evolução alopátrica. O que é evolução alopátrica? Se você já aprendeu, você deve estar pensando, essa daqui tá linda, porque é aquela evolução que ocorre por uma barreira geográfica, devido a uma barreira geográfica que separa as populações, e aí as populações vão tendo, através dessa deriva, vão tendo especiações diferentes, vão tendo mudanças diferentes uma das outras, geram novas espécies, tá bom? Não passam a ser, não voltam a ser a mesma espécie quando essa barreira deixa de existir, se deixar de existir. Então, é essa daqui mesmo, está linda. No nosso esqueminha aqui, nós podemos ver, né, que a alopátrica ocorre quando forma-se uma barreira e essa barreira gera um isolamento geográfico, e a partir desse isolamento, há populações diferentes, de espécies diferentes. A espécie é toda verdinha e ficou verde e amarela, ou seja, temos duas espécies diferentes aqui, tá bom? E elas não conseguem mais se intercruzar, muito provavelmente. No caso de subespécies, talvez até sim. Mas, enfim, gerou espécies diferentes. Agora, na evolução simpátrica, tá bom? Nesse processo evolutivo, ocorre o quê? Ocorre a mudança genética, né? Dentro da população mesmo vai ocorrer uma mudança genética entre alguns determinados indivíduos que vai gerar uma mudança da população, tá bom? Então vai ocorrer uma mudança da população, não, mas uma mudança de alguns indivíduos da população gerando uma nova espécie dentro da mesma população. Então, temos uma população que vai ter duas espécies, talvez elas possam ser populações diferentes, vivendo em locais diferentes, e não, vão passar a ser populações diferentes sim, porque serão de espécies diferentes, tá bom?
Vamos lá, vamos continuar vendo as alternativas para eliminarmos o resto. Evolução simpátrica, nós acabamos vendo que essa daqui ocorre por uma mudança genética. Não, nós estamos falando de isolamento geográfico. Então, tchaca-tchaca, nada está incorreta. E, convergência adaptativa. Convergência adaptativa, você se lembra o que é isso? Tem lá no nosso esquema, verdade, muito legal, não é mesmo? E ela faz referência ao quê? É quando o ambiente seleciona algumas características, tá bom? Ele tem algumas características que favorecem, não o ambiente, mas os indivíduos com determinadas características têm sobrevivência garantida. Por exemplo, no meio aquático, nós temos os animais com corpos mais hidrodinâmicos, com maior sucesso evolutivo, com maior sucesso de sobrevivência nesse meio, tá bom? Então, também não é isso, né? Convergência, nós estamos falando de diferenciação de espécies. Então, a nossa quarta questão, questão 2 do Enem de 2018, a nossa última questão, para finalizar tudo com chave de ouro. Vamos lá, vamos à leitura. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência com um potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia. Vamos à pergunta, mas aqui está falando de ancestrais que disputavam o mesmo recurso. Olha só que coisa linda, ancestrais em comum. E aqui nós temos o gorila, não é mesmo? Ele é nosso ancestral. Não, com certeza não. Mas é um parente nosso, né? Ele também é um primata. Sim, somos primatas. E nós tivemos um ancestral em comum com eles. Agora não vivemos nem no mesmo local, no caso de humanos aqui de brasileiros, não é mesmo? E também vivemos em ambientes antropizados, somos completamente diferentes, mas semelhantes em questão taxonômica e evolutiva, nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? A manutenção das diferenças ecológicas, vamos lá. A manutenção das diferenças, grava isso. Mutação, você pode estar pensando, nossa, mutação, mudança genética, isso faz os indivíduos se diferenciarem. Sim, mas nem toda mutação gera uma diferença, gera uma nova espécie ou uma característica diferente mesmo, tá bom? Uma mutação é uma mudança dentro do códon, tá bom? Dentro do lá no nosso genoma, nós temos os códons e o códon é formado por 3 aminoácidos, tá bom? Temos 3 aminoácidos, é uma sequência de 3 aminoácidos, tá bom? Pense aí, por exemplo, em AAG. Temos AAG. E ocorreu uma mutação. A AAG virou AAC, tá bom? Mudou essa base nitrogenada. E ocorreu o quê? Alguma mudança? Talvez não, porque pode ser que esse códon codifique o mesmo aminoácido, tá bom? Tem alguns aminoácidos que são codificados por códons diferentes. Então, não é mutação, porque ela não implica em diferença, tá bom? Ela pode ocorrer, pode gerar, mas não é algo certo. Fluxo gênico. Olha, o fluxo gênico gera a interação de genes, tal, é algo bem interessante, bem atrativo. Diferenças, mantém as diferenças biológicas citadas? Não necessariamente, porque nós temos espécies diferentes que conseguem, ou espécies diferentes, não, perdão, falei errado, nós podemos pensar em populações diferentes que possuem, por consequência, genomas diferentes, né, possuem características diferentes que se cruzam e, bom, mantém as diferenças da espécie, mas a espécie continua a mesma, então nós não podemos pensar nisso daqui exatamente, tá bom? Está incorreta. Então, tchaca-tchaca nela. E seleção natural. Seleção natural, já viram pegando verdinho, mas por que seleção natural? Porque a seleção natural está selecionando os indivíduos em seus determinados ambientes, olha só, das diferenças ecológicas e biológicas, tá bom? Então, sim, a nossa lindíssima seleção natural, tão conhecida, famosa aí por todo mundo. Então, bolinha nela, está correta. E agora, deriva genética. Deriva genética, galera. Deriva genética é um processo
em que ocorre uma mudança alélica, tá bom? Uma mudança das frequências aléricas de forma completamente aleatória, tá bom? Ela não produz adaptação, simplesmente podemos pensar que tem uma população em deriva que não possui fluxo genético, inclusive fluxo genético, nós podemos ver agora que não favorece, né, sempre as diferenças biológicas, essas diferenças, tá bom? Então nós temos aí uma população que está em deriva, que não está tendo fluxo genético com outras populações, e aí ela tem uma mudança na frequência elétrica, tá bom? Isso quer dizer que surgiu uma mutação? Não. Isso quer dizer que pode passar o quê? Nós podemos pensar em uma população de ratinhos brancos e ratinhos pretos, tá bom? E aí esses ratinhos brancos e ratinhos pretos eram só uma população, ficavam ali isolados, sem nenhum contato. Com o passar do tempo, aconteceu que a característica selecionada por sorte, tá bom? Foi a branca, então passará a ter somente ratinhos brancos. É isso a deriva genética, não é o que a gente está querendo. Então, tchaca, tchaca, errado. E a alternativa é equilíbrio de Hardy-Weinberg. Nossa, o que é isso? Nunca ouvi falar, deve ser essa, porque o Enem é difícil. Não, 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 calma. Vamos ver o que é esse equilíbrio, tá bom? Esse equilíbrio, né, essa questão aí, se refere ao quê? Quando a população não está em evolução, tá bom? É considerado quando a população está em equilíbrio genético, talvez, quando não há um processo de especiação da população, quando a população simplesmente para de evoluir, talvez por falta de pressões do ambiente, por falta de mudanças genéticas, enfim, ela parou de evoluir. É isso que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg. E nós já temos a nossa alternativa aqui, linda, seleção natural. Então, tchaca-tchaca nessa. A nossa alternativa deu tudo C, vocês separaram. Então, se aparecer alguma questão de evolução no Enem, chute C. Brincadeira, brincadeira. Não façam isso não, galera. Mas vamos ver aqui o nosso gabarito, né? 8C, 12C, 1C. Só para vocês verificarem. A nossa 8, que é a nossa questão 1. A nossa primeira questão deu C. A 12, que é a nossa segunda, C. A 1, que é a nossa terceira, C. E a quarta, ou a 2, que é a nossa quarta questão. Caramba. Aqui. Deu C também. Então, tudo lindo, maravilhoso. Espero que tenham gostado da aula. Aqui deixo com vocês o meu obrigado, com minha carinha feliz. Espero que vocês realmente tenham aproveitado a aula, aprendido bastante, lembrado bastante coisa e fiquem muito bem. Até a próxima aula, meus humanos.